lá, pessoal, para mais uma aula aí do primeiro ensino médio. Aguardando aí o pessoal entrar. Meu amigo, tá na internet. Aí. Pra nem o pessoal chegar para uma aula online. Olá, pessoal. Buenos dias a todos. Foram entrando aí. Aí. Agora sim, consigo ver todo mundo. Tava todo travado. Consigo ver o mosaico de vocês aqui agora direitinho. O Meet deu uma atualizada no layout, não foi? O Meet acabou atualizando. Foi. Eu achei massa, professor, assim. Uhum. Tá bem mais bonito. Só que ele tá travando alguns momentos. Quando você manda o link, por exemplo, eu mandei o link já tem um tempinho, entendeu? Eu pensava que eram os alunos que estavam demorando a entrar, mas não. Eu mando o link, aí tipo demora uns 2 minutos para eles entrarem. Antigamente era na hora, entendeu? Deve ser atualização ainda. Aham. Ele tá com Estranho. esses problemas ainda de recebimento de aluno. Então, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né? Hoje, a gente falou sobre os caracteres, iniciou com os caracteres de família, né? Alguns conhecimentos. Teve um vídeo que ainda não passei, certo? Sobre desenvolvimento familiar. E também a gente teve a nossa última atividade aí, certo? Ela foi bem tranquila. Ela teve alguns fatores, certos, relativos. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Ó. Deixa eu olhar aqui o chat. Olá, Mariana, buenos dias. A quem foi entrando todo mundo aí. Deixa aqui o chat de canto. Tem um controle aqui. Cauã também. Buenos dias a todos quem foi entrando aí. Certo? Então, como eu falei, né, pessoal? Eu deixei uma atividade aí. Certo? Eu recebi de algumas pessoas, outras não. Então, quem for, vá fazendo aí as atividades direitinho, para que não fique prejudicado no final da unidade, né? A gente já está aí meados no final de maio, né? Para bater junho aí é uma semana, né? Uma semaninha aí. Estamos em junho. Então, a gente vai ter nosso recesso tudo direitinho. Então, são fatores, né? Relativos. E provavelmente voltaremos aí de forma presencial, se tudo der certo no outro semestre.
a vacinação já está em seu procedimento, né? Eu já fui, inclusive já fui vacinado já com a AstraZeneca, né, de Oxford, a vacina de Oxford, fui vacinado, né? Ela causou as reações que disseram que causava, né? 2 dias aí com o corpo quebrado, parece que me deram uma surra. Mas, dos males o menor, né? Só causa umas dores no corpo mesmo, incômodas. E o braço da vacina queima até agora. Isso é normal, né? São efeitos normais da vacina do vírus, né? É algo que a gente está lutando aí aos pouquinhos. Porém, a gente teve essas atividades aí, eu vou estar abrindo aí, certo? Deixa eu só apresentar aqui a tela rapidinho. Estou abrindo aí a tela. Oi. Pronto. Então, pessoal, a gente teve uma atividade sobre a família, né? E teve essas questões aí do livro, bem curtas, bem diretas. Deixa eu comentar aqui para vocês, dar uma olhada com... Deixa eu ver o pessoal chegando aí também. Então, a gente teve essa atividade, certo? Aí da página 32 a 34, certo? São 6 questões bem leves, aí que a gente teve aí no livro, certo? Da página 32 a 34. Isso vai apurar a questão que eu disse a vocês de aprimoramento da questão textual, certo? A questão textual. Ok? Então, quando eu digo aqui, a gente tem essas situações, certo? A gente tem aqui nessa página, deixa eu tentar aumentar aqui, se deixar aí, peraí, pronto. Aí, era o que eu queria. Então, a gente tem aqui alguns dados, certo? A gente fala aqui de tipos de famílias brasileiras, no caso, né? Tipos de famílias brasileiras, tá? Tipos de famílias brasileiras. Então, a gente tem aqui. A gente tem cerca de 57 milhões de lugares brasileiros. Então, como a gente verifica essa questão, certo? Ou seja, cada família ela tem o seu núcleo de 66% e um núcleo ampliado de 19%. Ou seja, como eu disse, quando você estuda espanhol, uma língua estrangeira, você vai envolver dados. Ou seja, dados você estuda em matemática, você estuda em geografia com levantamento de gráficos. Então, o espanhol também vai tratar dessas coisas, certo? Vai aplicar tudo, só que na língua espanhola, certo? Então, vocês têm aqui, ó, homens que vivem sozinhos. Ou seja, são 51% homens e 48% de mulheres, certo? Ou seja, homens vivem mais sozinhos que as mulheres no Brasil, certo? Ou seja, com sem seus filhos, pessoas que vivem sem seus filhos, 20%. E parentes com filhos são 61%, ou seja, é um número muito amplo de pais que vivem com seus filhos ainda, certo? E aqui, mulher com filhos, 15%. É um valor muito alto, né? Também. E homens sozinhos com filhos, 2%. É um valor baixo, considerável, né? E a gente tem aqui diversos núcleos que a gente tem que analisar, certo? Então, é uma análise de gráfico. Não deixa de ser uma análise de gráfico, certo? Tudo isso vai envolver análise de gráfico suficiente, ok? Sempre vai envolver todos esses procedimentos de análise de gráfico, tá? Aí ele fala aqui, ó. De acordo com a infografia, certo? O gráfico, claro. A porcentagem de homens não tem pareja. Ou seja, qual a porcentagem não tem que vivem sozinhos?
Aqui, certo? Quais os homens que vivem sozinhos? Vivem solos, 51,2%. Então, tem gente que fala, de acordo com a infografia, ele, 51,2% de homens não têm pareja, certo? Ou seja, 51,2% dos homens não moram sozinhos, certo? Não tem parentes, certo? Não tem acompanhante, certo? Isso de acordo com o gráfico, certo? E aqui ele pergunta novamente, ele, de las parejas, não tem hijos. Ou seja, ele está falando, não tem filhos. Parejas que não têm hijos, certo? Então, parejas sem hijos, a gente procura 20,7. Aqui diz, né? No núcleo, certo? Então, a gente tem el 20,7 de las parejas não tem hijos, certo? Aqui 51,2 e aqui 20,7. Tudo está aqui na análise de infográfico, certo? O professor. Isso aqui que eu estou falando para vocês, pode dizer, Matheus? Eu tô sem um livro aqui em casa, eu acho que eu esqueci em casa da minha mãe. Certo, ele não tá mostrando o slide aí não? Tá amplificando? Não, tá mostrando. Mas tô falando que pra fazer atividade aqui, entendeu? Beleza. Tá, eu mandei esse slide lá no Classroom. Eu mandei certo. Junto com o livro, certo? Aí se você quiser pegar, fazer depois, pode fazer. Isso. Viu, tá certo. Pode fazer lá aqui. Tá a mesma coisa aqui. Tá a mesma coisa que eu tô mostrando para vocês, tá lá. Só que separado em slide, né? Aí eu tô mostrando só como vocês vão resolver. Algumas pessoas já mandaram, mas as outras podem mandar aí com atraso, que eu não aceito o valor todo, mas eu aceito. Normalmente. Então, quando ele fala, aqui, ó, a gente só olha no gráfico. Aqui eu falei parejas sem filhos, né? E aqui eu tô falando, ele, o dado, né? De las parejas tiene hijos, ou seja, tem filhos. Parejas com filhos, certo? Parentes com filhos. Então a gente vai procurar. Aqui, parejas com hijos. Ou seja, ele, 61,9 de las parejas tiene hijos. 61,9%, certo? Então, quando você lê infográfico, sempre preste atenção, certo? Isso eu não estou falando só para espanhol, não. Falo para geografia. Cálculo eu não digo nem tanto, porque cálculo envolve outros fatores além da leitura, né? Envolve fórmulas, né? E é um negócio complicadinho pra caramba. Não é à toa que eu sou professor de humanas, não de exatas, né? Exatas era um bicho complicado na época que eu era aluno. Eu não gostava muito, não. Não é à toa que virei professor de humanas. Então, mas todo professor tem que saber ler gráfico, certo? E vocês têm que saber ler gráfico mais que a gente, na verdade, porque vocês estão dependentes disso, certo? Então, se vocês fazem essa análise descritiva sem cair em pegadinhas, vocês vão se dar muito bem, certo? Então, a gente analisa outra sentença, verifica o que ele vai dizer aqui, ó. Peraí. Travou aqui rapidão. Pronto, voltou. Então, quando eu digo há de mulheres jefes de família, ou seja, há de mulheres chefes de família. O infográfico fala de chefes de família, para mim. O infográfico ele vai falar de chefes de família para mim. Ele fala sim. É só você analisar. Eu chego aqui, ó. Vivem sozinhas, núcleo, responsável pela família. Ele perguntou o quê? Mulheres chefes de família. Quanto por cento tem? 38,7%. Ou seja, há 38,7% de mulheres responsáveis pela família. Certo?
todos esses fatos, certo? Todos esses valores, se você ver, ele vai trazer esses benefícios aí para você. É só você analisar o que o gráfico está passando. Toda essa questão foi interpretação textual, certo? Então, todo cuidado que eu peço a vocês é pouco, porque quando você analisa gráfico, você tem que analisar o que o autor quer passar. O autor está ali expondo dados reais. Em algumas situações, dados fictícios, né? Se participar de alguma fábula, alguma suposição, mas geralmente o autor está ali mostrando dados. E cabe você analisar esses dados e não cair nessas pegadinhas, ok? Então, é um assunto bem fácil, certo? Se você... Tá? Não é difícil, ok? É só você ter total atenção no que você está fazendo, certo? Cada vez mais nesse processo, ok? Então, o que ele diz aqui na quinta questão? Ele, de las famílias, estão compostas por um jefe de família, hijos e outros parientes. Ou seja, uma porcentagem das famílias está composta por outros parentes também, certo? São famílias ampliadas. E qual a porcentagem dessas famílias são ampliadas? São famílias compostas. Aí eu procuro aqui, né? Nuclear não, certo? Mas a nuclear com mais outros parentes, ou seja, é o núcleo da família com outros parentes. Ou seja, pode ser filho de outro pai, filho de outra mãe, cunhado, genro, tudo que adiciona. Filho de outro casamento, de traição. São fatores. Então, qual é a porcentagem que ele pede? 19%, certo? São as famílias com outros parentes, somando isso aqui tudo. Então, 19 de las familias estão compostas por um jefe de família, hijos e outro pariente. Certo? Então, são as famílias estendidas, certo? Pode ser casais com filhos, parente com um homem, uma mulher, tudo significativo. Certo? Isso aqui é 19%. Ok? Então, total análise do que você for feito, do que for fazendo aí. 19% aqui. E a sexta questão, quando ele fala... aqui. De acordo com as informações, o número de homens e mulheres que vivem solo é de milhões. Ou seja, você vai procurar, certo? Vai procurar aqui no gráfico essa extensão. Então, quando ele fala qual é a porcentagem, você vai procurar aqui no total. Você verifica e dá o total de 6,95, certo? No total. Porque ele vai causar essa porcentagem aí. É uma coisa bem tranquila, é só você analisar os dados e você terá basicamente a resposta. Ok. Então, pessoal, dúvidas quanto a essas questões, vocês podem dar para mim depois. Muitas pessoas já mandaram no prazo certo? Mas, como eu falei, eu aceito as outras atividades com atraso, mas, como eu falei, sempre tem penalidade na nota final, né? Certo? Se não tiverem dúvidas, pessoal, foram 12 questões, certo? Aqui a gente tem um léxico, tá? Como eu falei, a questão da família, né? Como eu falei, eu botei nos slides, tá lá também, nos slides que eu mandei para o grupo. Né? Bebê, niño, niña, chico, chica, muchacho, muchacha, hombre, mujer, anciano e anciana, tá? Ancião, geralmente funciona como uma pessoa que já é bastante velha, né? E até vira muito tipo de zombaria, por exemplo. Se você verificar, por exemplo, a dublagem de Chaves, quando o Jaiminho Carteiro ele encontra a Dona Neve, né? Ele fala, bom dia, venerável anciã, né? Ele fala anciana, só que a dublagem
em espanhol, claro, né? O original é espanhol. Aí eles transformaram, não modificaram a dublagem, né? Ele bom dia, venerável anciã, né? É tipo realmente uma zombaria que ele faz, né? Para exemplificar que a mulher é muito velha, né? Venerável anciã. Então, também é utilizado, certo? Então, a gente tem aqui uma exemplificação, certo? De como você utilizar uma árvore genealógica de acordo com a especificação da tabela. Então, você já sabe, quando ele especifica aqui, ó. Primeira coisa, você tem que saber sobre os familiares, certo? No livro, só que eu botei com mais amplitude, porque aqui ele fala bem rápido sobre a família. Não diz todos os familiares. Então, para passar para vocês. E a gente vai até repassar aqui mais. Então, quando eu falo, ele diz aqui nessa sentença, ó, completa árvore genealógica de acordo com as indicações a seguir. Árbol genealógico, certo? Árvore genealógica. Ou seja, Maria es madre de Fernando e sua Maribel. Ou seja, Maria aqui, certo? Ou seja, você sabe que ela é mãe de Fernando. Então, Fernando já vem logo aqui embaixo, certo? Você sabe? E, como ela é sogra de Maribel, Maribel vai ser casada com Fernando, né? Se Maria é mãe de Fernando e sogra de Maribel, então, Maria, Fernando aqui e Maribel do lado. Então, a gente já tem aqui, certo? Fernando e Maribel, certo? Já que ela é mãe de Fernando e sogra de Maribel, certo? Então, você coloca, é só preencher a árvore genealógica, Fernando e Maribel, certo? Mário, letra B. Mário é irmão de Fernando e cunhado de Maribel. Ou seja, Mário está na mesma árvore genealógica de Maria. Então, Mário vai ser o do lado, certo? Mário é irmão de Fernando e cunhado de Maribel. Perfeito? Então, Mário vai ser preenchido aqui. O pai de Mário se chama Juan. Então, se Fernando e Mário são irmãos, né? Juan vai ser o pai deles. Então, ao lado de Maria, o esposo de Maria vai se chamar Juan, certo? Se você prestar atenção na árvore genealógica, é só você complementar, certo? Cuidado que eu posso lançar uma coisa dessa na prova, viu? Já é uma dica aqui que eu tô dando para vocês, que eu posso lançar uma coisa dessa na prova. Então, se você resolver essa sentença com facilidade, você já tem um ponto aí, com certeza, na minha prova, certo? Porque família é isso. Se você não sabe os nomes do membro da família, praticamente você não vai saber interpretar um texto em espanhol, certo? Porque fala sobre muitas coisas, né? Muitas liberações, muitas atividades, muitas coisas, certo? Então ele fala na letra C. O pai de Mário se chama Juan, como eu falei, né? Mário es yerno de Marta e Pablo. Ou seja, Mário, né? Ele é genro de Marta e Pablo. Então, se ele é genro, ele vai ser a mãe de Irene. A mãe de Irene, que é a esposa, Marta e Pablo, certo? Da outra família. Ok? Então, aqui a gente já temos ó, Mário, Juan, Marta, Pablo, Maribel e Fernando, Mário e Irene, certo? Então, a primeira parte da árvore genealógica, por essas questões eu já sei. Irene é da cunhada de Fernando, ou seja, Irene está aqui, né? Que é casada com Mário. Novamente, eu confirmo a minha sentença, a minha consulta, certo? Novamente, ele continua, né? No F. Pedro e Henrique são netos de Juan. Então, se Pedro e Henrique são netos de Juan, certo? Juan
é o pai de Mário. Então, vai ser esses aqui de baixo. Se Mário está aqui, os filhos estão aqui. Pedro e Henrique. Certo? Então, já temos aqui a árvore genealógica quase completa pelas dicas que o próprio texto, as próprias sentenças já lhe dá. Né? Eva é irmã de Nicolas. Então, Eva está aqui embaixo. Certo? Irene é tia Maria José. Então, ele vai estar na segunda árvore genealógica. Se é tia, ela vai na segunda ordem. Então, Maria José está aqui. Juan, abuela de Nicolas. E Nicolas está aqui. Porque Juan está ligado a essa árvore genealógica. Então, a gente tem a sequência, né? Juan, Marta, Pablo, certo? Ou seja, os filhos, né? Filho Fernando, casada com Maribel. Filho Mário, casado com Irene. Que tem os filhos Pedro e Henrique, certo? E Maribel e Fernando têm os filhos Maria José, Nicolas e Eua. Certo? Basicamente isso. Se você verifica as dicas relacionadas de cada sentença, você não vai se perder nessas questões, porque isso é algo que será cobrado em prova. Isso eu digo de certeza. Certo? Temos dúvidas, pessoal, até aí? Beleza, então, ó, verifica bem. Eu vou terminar essa segunda questão, certo? As outras questões são bem fáceis, na mesma pegada. Só passando aqui, a segunda questão diz o seguinte aqui. Analise as alternativas que se referem às relações de parentesco e marque verdadeiro ou falso. Então, quando eu falo aqui na página 34, quem tiver o livro, né? Mas está aqui também no slide. A mulher de meu filho é minha sogra. A mulher do meu filho é minha sogra? Não, né? Errado. É minha nora, né? Então é falso. Nuera. Falso. Hijo de minha irmã é meu sobrinho. Ou seja, o filho de minha irmã é meu sobrinho. Correto. Esse meu sobrinho. Então é verdadeira a letra B. Certo? Letra C. Ele é irmão de meu padre, é meu tio. O irmão do meu pai é meu tio. Verdadeiro, tá? O irmão do meu pai é meu tio, claro. Certo? É só você traduzir, ó. La madre de mi madre es mi abuela. Ou seja, a mãe da minha mãe é minha avó. Correto. Verdadeiro, letra D. E letra E. Mi padre es hijo de mi yerno. Ou seja, meu pai é filho do meu genro. Não, né? Nada a ver. No caso, seria o avô, né? Não é meu genro, é meu abuelo. Certo? E aqui são perguntas pessoais, né? Como é tua família? Né? Aí são perguntas pessoais suas. Como é tua família? Quais são os pontos fortes de sua família? Com que frequência sua família se reúne? Ou seja, com que frequência sua família se reúne? Acho que é bem difícil a família se reunir agora no período de pandemia, né? Mas isso é para você falar como era, né? Como é a união da sua família. Certo? Letra D. Hablas com tus familiares a menudo. Ou seja, a menudo quer dizer conversa direto com seus familiares. Hay algum parente tuyo que tenha uma profissão que tu gosta muito? Ou seja, se você tem algum parente da sua família que tem uma profissão que você gosta muito, essa terceira pergunta, essa terceira questão é toda pessoal. Certo? E a quarta questão é raciocínio lógico, basicamente. Relacionar os verbos com os elementos. Escutar. Você escuta o quê? Teatro? Música, né? Escutar música, então letra A aqui. Certo? Tocar. Teatro, tocar teatro não, né? Tocar al cine, tocar um livro, tocar la guitarra, certo? Tocar la guitarra. Então, B aqui, la guitarra. Ir. Aí sim, né? Ir al cine. Isso aqui é só para você colocar o verbo de acordo com a sua explicação.
certo? Letra D, hacer, ou seja, hacer deporte, fazer exercício, certo? Letra E, ir, novamente, aí é a mesma coisa, né? Ir ao teatro e al cine. F, ler, aí sim, ler um livro, certo? E G, jogar com os videojuegos, tá? Jogar com os videogames, certo? Aí você bota aqui o que Maria José fazia no seu tempo livre. Aí você usou os verbos para utilizar as sentenças, certo? Salir com os amigos, ir ao cine, ir à montanha, jogar no futebol, jogar no baloncesto. Você utiliza o verbo para descrever ações, certo? Tocar el piano, certo? Vários exemplos você pode utilizar aqui na quinta questão, ok? E a sexta questão, a gente fala, né? De acordo com o infográfico do texto de abertura, a que tipo se refere a luta contra que crise, certo? Aí você está verificando. Aqui é a questão de família unida, e aqui é crise. Aqui é uma interpretação textual, certo? Aqui é uma família ampliada, certo? O que tem o chefe da casa pensa que manda em tudo. A crise é o chefe da casa, certo? Então, supõe que a mulher de cabelos brancos é a avó da casa, certo? Então, basicamente isso. Trata-se de uma família ampliada. Nossa atividade ela foi bem fácil, certo? Com algumas relações sobre gêneros familiares, tá? Eu passei aí um slide, né? Sobre gênero de família. Eu só não passei o vídeo interativo sobre entendimento de família, certo? Deixa eu tentar abrir aqui rapidinho para vocês espelhar, tá? É bem tranquilo, tá? Esse assunto da família, mas é algo que a gente vai ter que já ficar na cabeça de vocês, que basicamente a gente vai estar usando essa questão para tudo. Ou seja, o vocabulário da família é bem tranquilo, certo? Deixa eu tentar abrir aqui rapidão, aí eu passo para vocês tudo que amplifica as questões familiares, tá? É bem tranquilo. Quando você tem todas as relações únicas de conhecimento de família, é bem tranquilo. Deixa eu só tentar ampliar aqui. Ser bem tranquilo, deixa eu só colocar aqui. E aí você tendo essa ideia de como funciona a questão familiar, é bem básico de você aprender todas essas relações, certo? Aqui tem basicamente uma chave de família para que a gente possa compreender como funciona esse desenvolvimento, certo? Eu só abrir aqui. Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Hoy vamos a repasar el vocabulario relacionado con la familia. Hoy vamos a repasar el vocabulario relacionado con la familia. Hola, soy María. Os voy a presentar a mi familia. Estos son mis padres. Mi madre se llama Ana y mi padre se llama José. Tengo 2 hermanos. Una hermana mayor que yo, Isabel, y un hermano más pequeño, Juan. Mi madre es hija única, es decir, no tiene hermanos. Y sus padres son mis abuelos. Francisco y Carmen,
que están encantados de tener 3 nietos como nosotros. Por el contrario, mi padre pertenece a una familia numerosa, es decir, con 3 hijos o más. Tiene 3 hermanos. Mi tío Alberto y mis tías Elena y Sofía. Su madre, mi abuela Esther, está viuda desde que hace 5 años falleció mi abuelo Miguel. Mi tío Alberto está casado. Su mujer se llama Pilar y tienen 2 hijos gemelos. Mis primos Jorge y Javier se parecen tanto que es difícil distinguirlos. Mi tía Elena está soltera, aunque vive con su pareja. Ángel. Tienen una hija adoptada. Mi prima Lucía, que nació en Kenia. Por último, mi tía Sofía está divorciada y no tiene hijos. Desde que se separó de su exmarido, está mucho más feliz. Ella siempre dice que yo soy su sobrina favorita. Mi madre se lleva bien con todos los hermanos de mi padre, es decir, con sus cuñados. También tiene buena relación con su madre, es decir, con su suegra. A mi abuela paterna le caen muy bien todas las parejas de sus hijos, tanto sus nueras, las mujeres de sus hijos, como su yerno, la pareja de su hija. Mi padre también se lleva bien con su suegra, mi abuela materna, pero tiene una relación difícil con mi abuelo Francisco, su suegro. Ya conoces a mi familia. ¿Cómo es la tuya? Então, pessoal, é um vídeo básico sobre as questões de família, certo? Esse vídeo está todo em espanhol por ser um espanhol bem básico, certo? Que todos han entendido um significativo muito bem, certo? Sobre esse assunto de questões de família, é algo bem tranquilo, certo? É só você praticar, certo? Essa atividade, 2 atividades que eu mandei, né? É bem capaz que vocês assimilem, tá? Com mais facilidade, certo? E a gente tende algumas continuações aí. Depois a gente trabalhou o presente de indicativo, certo? Na questão, na primeira unidade a gente trabalhou o presente de indicativo, os verbos regulares, certo? Eu disse que ia trabalhar o presente indicativo irregulares depois. Então, nosso próximo assunto, a próxima aula, são o verbo no presente indicativo irregular, certo? Para a gente ter um conhecimento amplo de como isso vai funcionar, certo? A questão na primeira, na segunda e na terceira pessoa, certo? É algo que vocês já devem se acostumar, ok? Deixa eu verificar aqui quem está presente aqui, certo? Deixa eu tirar o print aqui de quem está presente, rapidinho. Antes de liberar vocês. Então, pessoal, enquanto eu vou pegando aqui, certo? Eu quero que vocês façam as atividades normalmente, porque, como eu falei, né? Vai ser uma grande população aí, certo? Para a próxima unidade. Se vocês fizerem tudo direitinho, tá? Não teremos problemas e vocês estarão aprovados aí para o próximo semestre. Com fé em Deus, a gente voltar de forma
gradual e normal. Ok, pessoal, temos alguma dúvida aí? Certo. Se vocês... deixa eu olhar o chat aqui rapidinho. Então, pessoal, se não temos dúvidas, certo? A gente termina a nossa aula por aqui, tá? Hasta la próxima a todos. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar diretamente no meu WhatsApp, tá? Qualquer coisa, só me perguntar, ok? Hasta la próxima e buenos dias a todos. Valeu, professor. Falou, professor. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, galera. Tchau.